Vamos abrir a nossa Bíblia para nós meditarmos nessa noite? Capítulo 4 do Evangelho de Marcos, continuidade aí da nossa série nesse riquíssimo texto da Palavra de Deus. Marcos 4, do 21 até o 34. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, abra os nossos olhos, tira-nos as vendas, para que nós possamos contemplar as tuas maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana foi exposto diante dos nossos olhos, demonstrado para o mundo inteiro de maneira muito clara, o quanto a fé cristã incomoda, o quanto o cristianismo, os princípios do reino de Deus, aquilo que nós entendemos como sendo a manifestação do que Deus quer para o mundo, a bondade, o cristianismo bíblico, o quanto ele é ofensivo para essa sociedade, para esse mundo. Na abertura das Olimpíadas de Paris, nesse ano de 2024, foi feita uma suposta releitura do quadro A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. O quadro é uma pintura na qual está Jesus junto com os seus apóstolos naquela última ceia, naquela Páscoa, na qual ele estabelece a Santa Ceia. Fizeram então uma releitura em que a mesa da ceia tinha ali nos seus assentos não representações de Jesus e dos apóstolos, mas pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. A sigla aumentou, que nós popularmente costumamos chamar de LGBT, pessoas que militam pela causa dos direitos de homossexuais, homoafetivos, gays, lésbicas, transexuais e tudo mais. Então, na mesa da última ceia, da releitura da abertura das Olimpíadas, um evento esportivo, que não teria por que ter algo dessa natureza, resolveram vilipendiar da fé cristã. Resolveram que era de bom tom colocar pessoas seminuas em cima de uma mesa que simbolizava a mesma na qual o Senhor Jesus ofereceu seu corpo e sangue pelos seus. Eu sei que muitos dirão para você que o cristianismo está fracassando, que ele falhou, mas esse constante incômodo dessas comunidades anticristãs, dessas ideologias anticristãs, essa preocupação constante que eles têm de em todo momento se levantar contra, vilipendiar, ofender, agredir a fé cristã, mostra o quanto a luz continua incomodando as trevas. Como diz o Evangelho de João no capítulo 1, que mais tarde nós iremos observar, a luz incomoda as trevas, e esse incômodo, eles não conseguem ficar quietos, eles não conseguem ficar sem reagir, sem de alguma maneira expor ainda mais as suas vergonhas. O príncipe desse mundo, aquele dos principados e potestades, o Deus desse século que cega o entendimento de tantos, age, ele é poderoso, ele se movimenta muitas vezes de modos e maneiras bastante silenciosos, ocultos. Alguns criam até suas teorias da conspiração por conta disso, mas na maioria das vezes ele é escancarado. Ele diz
e usa pessoas e poderes, e instituições e eventos mundiais para dizer: nós odiamos tudo que aponte para a cruz, nós odiamos tudo que aponte para Cristo, e faremos questão de demonstrar isso o tempo todo. O império das trevas é real, é presente, é ativo. Se você desacredita de batalha espiritual e essas coisas, você deveria começar a pensar, porque existe. O reino daquilo que é mal, chamado na Bíblia de império das trevas, é verdadeiro, é real e operante. Por outro lado, há um outro reino. Um reino chamado nas Escrituras de o reino dos céus, ou o reino de Deus. E o que nós acabamos de ler agora foi o relato do evangelista Marcos acerca de 3 parábolas do reino. 3 parábolas que Jesus conta sobre o reino de Deus. Essas 3 parábolas organizadas aqui contam uma grande história sobre qual é a visão que o próprio rei tem acerca do seu reino. Ele conta uma parábola acerca de uma candeia, uma lâmpada. Ele conta uma parábola sobre uma semente, e ele conta uma parábola sobre uma outra semente que, nesse caso, é nomeada o grão de mostarda. E nas 3 parábolas ele diz: olha, é assim o reino. É assim que o reino se identifica, é assim que ele funciona, é assim que tudo acontece. E as palavras de Jesus não são palavras quaisquer, porque ele faz questão de dizer: quem tem ouvidos para ouvir, como ele já tinha dito no texto que nós observamos semana passada, no versículo 9 do capítulo 4, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no versículo 24 ele repete: atentai para o que vocês estão ouvindo. Estou falando algo de extrema importância. E ele então conta essas 3 parábolas. A primeira parábola é a da candeia, que com suas variações nos evangelistas, Mateus vai inserir algumas dessas falas em outros discursos de Jesus dentro do Sermão da Montanha. Lucas vai colocar a parábola com a mesma dinâmica também, mas é basicamente Jesus dizendo: olha, ninguém... Jesus chama aqui algo de absurdo: ninguém acende uma lâmpada para esconder. Ninguém, num ambiente escuro, diz: vou acender a lâmpada aqui, aí onde eu vou colocar? Debaixo de um balde. Ou não, quando eu estou pensando aqui como um engenheiro, um arquiteto, ou quando eu estou projetando como vai ser a minha casa, e eu penso: onde vão ser os pontos de iluminação? Com certeza a lâmpada da minha sala vai ficar debaixo do sofá. A lâmpada da minha cozinha, eu quero que ela fique atrás da geladeira. Não, nós pensamos, ela precisa ficar no lugar estratégico, às vezes no centro do teto do cômodo, que ali ela vai conseguir irradiar luz para o cômodo inteiro. Ela vai ser capaz de iluminar o cômodo inteiro. Alguns fazem iluminações indiretas, colocam mais de uma em pontos diferentes para que haja iluminação, mas o pensamento é: vou colocar no lugar mais visível de todos, no lugar mais estratégico de todos, para que eu aproveite o máximo possível da luz que vai emanar dessa lâmpada, para que o cômodo fique bem iluminado. Então Jesus diz: olha, é assim. Ninguém pega uma lâmpada para pôr debaixo do alqueire, para pôr debaixo da cama, mas coloca no velador, que era uma espécie de braço mesmo, às vezes feito do próprio material da parede, ou às vezes de madeira ou ferro, que saía para fora da parede, onde as pessoas colocavam essas lâmpadas de azeite ali, para iluminar o cômodo. Não, a gente coloca ela no lugar que ela deve ficar. E aí Jesus vai dizer: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Aí quando Jesus diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça,
ele está como se dizendo, presta atenção que eu vou explicar melhor o que eu estou dizendo. Essa expressão de Jesus é não, o pastor está pregando e eu estou aqui dando uma zapiada. O pastor está pregando e eu estou aqui dando uma observada aqui nos versículos arredores e tal. Eu estou pesquisando. Então, quando Jesus falava assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é tipo o pastor dando um tapa no púlpito e falando, presta atenção, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou explicar direitinho. Eu vou trazer uma explicação mais detalhada. E ele diz, atentai para o que vocês estão ouvindo. Versículo 24, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que ele tem vai ser tirado. Você se lembra onde nos evangelhos essas mesmas expressões são usadas em outra parábola? De dar e de tirar de quem tem, ou de quem não tinha, e levar para quem tem. Parábola dos talentos. E aí a gente precisa conectar com a semana passada. Lembra que a gente falou de fruto, de produção, de semear. E Jesus segue agora na mesma toada. Jesus está dizendo, o reino dos céus é sobre gente que deveria ser lâmpada. O reino dos céus é sobre gente que está chamada para ser luz. O reino dos céus é sobre gente que está sendo chamada para iluminar. Portanto, quando eu salvei vocês, quando eu chamei vocês, não é para que vocês se escondam, mas para que vocês levem essa mensagem que ilumine o mundo, que ilumina o mundo. E aí muitas vezes a gente ouviu explicações sobre essa coisa, nada que está oculto vai ser manifesto, o que está escondido vai ser revelado. Normalmente a gente sempre leu esse texto em tom de ameaça, não foi? Cuidado com seus pecados ocultos, que nada vai ficar escondido. Cuidado com aqueles negócios que você faz lá no seu quarto, no seu banheiro, os negócios que você faz sem que ninguém, achando que ninguém saiba, que uma hora Deus vai te achar. Mas o texto não está falando sobre revelação de pecado. O texto está falando que o evangelho é pregado, e a partir do momento que nós ouvimos essa mensagem, não é para que nós a ocultemos, ela é para ser revelada. E essa interpretação ressoa bastante com o que acontece nos últimos 2 versículos do texto, lá o 33 e o 34. Jesus pregava para as multidões em parábolas e de nenhuma outra maneira. Para os discípulos em particular, ele explicava. Tem algo aqui que é oculto, mas não vai ficar oculto para sempre. É para ser visto, é para ser evidenciado, é para ser mostrado. Nós não estamos mais lá naquele momento, onde Jesus às vezes fazia um milagre e curava alguém e dizia assim, não conta para ninguém. Mas Jesus, eu era cego e estou enxergando. Não conta para ninguém. Jesus tinha um demônio na vida do meu filho, na vida da minha... Não conta para ninguém. Jesus fazia um discurso e dizia para os apóstolos, não conta para ninguém. Pedro vai lá e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso, mas não conta para ninguém. Havia um momento naquela história, um momento no desenvolvimento da salvação, no qual, no ministério de Jesus, algumas coisas eram para se ocultar. Nós não estamos inseridos naquele momento da ocultação. Para nós não há essa ordem, escutou o evangelho, fica com ele guardadinho até que um anjo apareça para você e fala assim, agora você está liberado para pregar o evangelho. Nós não estamos naquele contexto histórico. Portanto, para nós essa coisa do oculto, do escondido, não se aplica mais. Para nós o que vale tem que ser manifesto, tem que ser revelado. A mensagem que ouvimos, a luz que brilhou sobre nós, o evangelho que nos salvou, precisa ser divulgado. Portanto, vão fazer. E o versículo 25 vem com essa clássica afirmação que está lá também na parábola dos talentos. O que tem será mais dado e o que não tem lhe será tirado.
Porque uma outra vez a ideia é a mesma. Na parábola dos talentos te dei talentos para administrar. Que são os talentos? Oportunidades, dons, capacidades, tudo aquilo que Deus oportuniza para que você engrandeça o nome de Cristo. Aqui está dizendo, eu te dei uma luz para que você ilumine. O que você fez com o talento? O que você fez com a luz? Fiz nada. Então tá, vou tomar de você e dar para quem fez alguma coisa. Você é um servo inútil. Você é um incompetente. Porque foi dado algo a você, a luz do Evangelho brilhou sobre você, você é um homem salvo, você é uma mulher salva e você nunca compartilhou essa salvação com ninguém. Deus deu a você talentos para administrar e você não administrou. Deus deu para você uma lâmpada e disse assim, vai para a escuridão e ilumina a escuridão com essa lâmpada, e você não fez nada. Então até o que você acha que tem será arrancado de você. É uma parábola sobre responsabilidades, uma parábola que coloca o dedo na nossa ferida, onde Jesus está dizendo, no meu reino não há espaço para gente omissa, para gente preguiçosa. No meu reino, olha, não será elogiado alguém que recebeu a fé e a guardou para si, alguém que recebeu o talento e enterrou esperando eu voltar. Não há tolerância, não há benfeitoria, não há boa vontade para com esses que não estão cultivando, não estão fazendo crescer e irradiar aquilo que foi dado a eles. Meus irmãos, nós que fomos salvos, nós que ouvimos a voz de Cristo, nós a quem o Senhor olhou nos olhos e chamou de parte da família, chamou de filhos, nós temos uma grande responsabilidade. Sabe, às vezes você pode ficar pensando assim, eu acho que tem gente mais capaz do que eu para pregar o Evangelho. Eu acho que há pessoas mais específicas do que eu para testemunhar. Não. O ID é universal. O ID é para todos nós. A luz está nas nossas mãos para que ela ilumine. O Senhor nos entregou, o reino do Senhor é um reino de súditos, súditos que estão a seu serviço, súditos aos quais Ele disse na sua ascensão, vocês serão minhas testemunhas, vocês vão testemunhar acerca de mim, a vida de vocês será para evidenciar quem eu sou, para testemunhar acerca de quem eu sou, para falar acerca de quem eu sou. Vocês não são lâmpadas para ficar escondida debaixo de mesa, debaixo de cama, mas para iluminar. A segunda parábola, a parábola da semente. Nessa, o Senhor vai dizer, olha, o semeador semeia, aquele que cuida da terra, o lavrador, ele planta, e ele dorme, acorda, e ele não tem nenhum tipo de controle sobre o que vai dar aquele negócio. Ele vai fazer o que cabe a ele. Mas todo o crescimento, toda a produção e tudo mais depende exclusivamente do Senhor. Pense que nós estamos olhando para um Jesus que conta essa parábola em um momento em que não tinha disponíveis as tecnologias de agricultura, de agronomia que nós temos hoje. Você tem adubos, fertilizantes, produtos específicos para cada tipo de terra, para cada tipo de planta, para cada tipo de praga, onde você era capaz assim de
onde hoje você é capaz de antecipar muita coisa, de fazer um monte de procedimentos através de órgãos públicos ou privados, dos quais você consegue quase que garantir uma ausência de praga, uma boa produção, e até terra ruim com a devida irrigação costuma produzir bem. Aqui não, nós estamos numa sociedade de 2000 anos atrás. É basicamente planta, rega e ora. Planta, rega e ora. Você não tem muito mais o que fazer. Então Jesus diz, esse homem planta e ele vai dormir, vai acordar, deita um dia, levanta no outro e não sabe como, mas um certo dia ele olha e sai um brotinho da terra. E ele continua dormindo, acordando e aquele negócio começa a crescer. Daqui a pouco está produzindo, sem saber ele como. A erva, a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro é hora de colher. E Jesus diz, o reino é assim. Vocês são chamados para trabalhar. Nós somos chamados para pregar, para evangelizar, nós somos chamados para testemunhar. E quem converte? Não é comigo. E a produção dos frutos, das sementes que eu lancei? Não é comigo. Eu não tenho esse controle, eu não tenho essa soberania. É coisa divina. Só o próprio Deus pode fazer. Jesus então traz uma palavra que ao mesmo tempo que ela nos desafia ao trabalho persistente, ela nos desafia à fé. Porque ele está dizendo com todas as letras, nós não temos o controle. Nós vimos isso na semana passada. O semeador lança a semente, ela vai bater em cada terra. Não há controle nosso sobre a terra. Não há controle nosso sobre o que vai produzir, quando vai produzir, se vai produzir. Mas o reino dos céus é sobre um homem que lança a semente sobre a terra, diz o versículo 26. O reino dos céus é sobre gente que está trabalhando. O reino de Deus é sobre gente que está engajada na obra que Deus está fazendo no mundo. E Deus vai conduzindo os processos. E por fim, a terceira parábola, a parábola do grão de mostarda. Onde Jesus diz, ao que mais, né? Ao que mais talvez eu possa aqui assemelhar o reino? Ele diz, deixa eu contar para vocês sobre o grão de mostarda. Grão de mostarda, um carocinho menor que um de arroz. Não sei se você já viu, ele é avermelhadinho, tipo uma cor vinho assim, e é menor que um grão de arroz, deve gastar uns 5 deles para dar o tamanho de um grão de arroz. E se torna a maior das hortaliças. Então, quando você pensa em hortaliça, você pensa em pé de couve, pé de taioba, esse negócio todo, né? Então, às vezes, você acha uns pés de couve grandão assim, umas taioba que dá uma moita para você esconder, de tão grande que fica. Mas fala, olha, é uma hortaliça tão grande que dá para as aves se aninharem nela. Então, é uma hortaliça que fica quase tamanho de árvore. Ela fica, de fato, muito frondosa. E o Senhor Jesus diz assim, de tal forma é o reino. O reino acontece do mesmo jeito. Mesmo sendo aparentemente pequeno, mesmo sendo aparentemente insignificante, ele é poderoso para trazer segurança, como a ave que se aninha. Ele é poderoso para trazer conforto, como sombra para aquelas que podem se aninhar ali também. O reino é assim. Começa pequeno. E foi assim. Uma dúzia de homens medrosos, imperfeitos, pecadores como você e eu. E hoje é tudo isso que nós vemos, que nós testemunhamos, que nós ouvimos, o pastor Osni, do GG, do Salvador, que nós vemos com os nossos olhos ao longo da nossa história, da nossa família, história da nossa igreja, de gente sendo salva. Tudo começou tão pequeno.
Vez ou outra a gente se depara com alguém que diz assim: olha, eu fui a primeira pessoa convertida da minha casa e hoje na minha casa são mais de 50 pessoas que são servas de Jesus Cristo. Olha, eu fui o primeiro lá de casa a decidir andar com Jesus e graças a Deus eu tenho o privilégio hoje de dizer que os meus irmãos, os meus pais, os meus avós também estão com Jesus. Coisas começam pequenas. Os tais pequenos começos. Começa pequeno. E nós não podemos desprezar, porque o Senhor não despreza. O reino tem esse potencial. Quem diria que aquele movimento iniciado por aquele grupo de homens comuns, como diz o John MacArthur, ia chegar um momento em que dentro do próprio período bíblico, no livro de Atos, alguém diz assim: quem são esses que estão transtornando o mundo? E até hoje, 2000 anos depois, tem tanta gente incomodada, porque essa mensagem continua sendo uma luz incômoda para aqueles que vivem em trevas. O Senhor Jesus, então, quando quis explicar o reino, quando Ele quis dizer: olha, deixa eu falar para vocês sobre o que é que eu estou edificando, Ele contou essas 3 histórias, e cada uma delas eu resumo em uma palavra. A primeira delas, a parábola da candeia, é uma parábola sobre testemunho. Ela nos ensina a importância do testemunho do cristão. Você foi chamado para ser uma lâmpada. Você foi chamado para iluminar tudo que está ao seu redor. A sua vida precisa ser um diferencial de luz, de iluminação nos lugares e ambientes nos quais você transita. E aí aquela pergunta clássica que você já ouviu algumas vezes: você tem sido luz na sua família? Você tem sido luz no seu ambiente de trabalho? Você tem sido luz na comunidade que você está participando, que você está convivendo? Você tem sido luz lá na sua faculdade, na sua sala de aula, na escola? Você tem sido, de fato, luz? Nós que temos sido chamados para ser essa luz do mundo que reflete a beleza de Cristo, a grandeza de Cristo, nós somos chamados para ser luz. A parábola da candeia é sobre testemunho. O Senhor nos chamou para ser parte da obra que Ele está fazendo, meus irmãos. Isso é privilégio. É privilégio. Deus te chamou, Deus me chamou para que nós participemos da salvação de pessoas, da transformação de vidas, do cuidado de outros, do discipulado de outras pessoas. Deus tem nos chamado para evangelizar. A omissão é indesculpável. Jesus disse: até o que acha que tem lhe será tirado por conta da sua omissão. E nós devemos pensar e levar muito a sério isso. Jesus conta essa parábola com muita seriedade. Onde estamos colocando essas lâmpadas? O que temos feito com a salvação que recebemos? Como temos administrado os talentos que foram depositados em nossas mãos? Porque é assim que o reino de Deus se estabelece. O reino de lá, o reino da abertura das Olimpíadas, ele se estabelece ocupando espaço na política, ele se estabelece com um lobby de ONGs e não sei mais o quê. Ele se estabelece com financiamento de corporações internacionais. Ele se estabelece montando grupos terroristas para matar os infiéis. O reino de Cristo se estabelece pela proclamação. Há um movimento que diz: como que estabelece o reino do meu Deus? Montando um grupo no qual nós vamos sair como homens bomba, como mulher bomba,
e explodir todo mundo que não concorda com a gente. Há grupos que dizem: nós vamos dominar a política, que nós vamos censurar, calar, multar, prender quem pensar ou agir ou se manifestar diferente do que nós pensamos. Mas o reino de Cristo não. Ele se estabelece por meio do testemunho, por meio da pregação. Então você não foi chamado para ser homem-bomba. Você não foi chamado para matar infiel. Você não foi chamado para fazer uma grande estratégia política de como nós faremos do Brasil uma teocracia evangélica. Você foi chamado para viver o Evangelho e pregar o Evangelho. É assim que o reino de Jesus se estabelece. Então, meu irmão, então minha irmã, se você diz: eu sou cidadão desse reino, se você ora: venha o teu reino, não há outra opção como cidadão desse reino que ora pela expansão e pela chegada desse reino, a não ser que você testemunhe. Quando Jesus explicou o reino dele, ele falou: o meu reino é um reino de testemunhas. O meu reino é um reino de gente que sai por aí dizendo do que viu, do que creu, do que eu fiz na vida deles. Esse é o meu reino. Essa é a primeira parábola. A segunda parábola é o reino que tem um processo. A segunda parábola nos diz assim: você não vai impor esse reino pela força, você não controla o jeito que as coisas acontecem. Deus faz. A segunda parábola, a coisa que ela mais me ensina é sobre fé e oração. Porque diz assim: lança a semente, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, e um dia aquele negócio começa a germinar. Mas é sobre o homem que lançou a semente. O que eu posso fazer? Senhor, converte. Senhor, transforma. Tem misericórdia, salva vidas. Sabe por que muitas vezes a gente não ora por conversões? Porque nós não estamos semeando. Você não evangeliza ninguém, aí você não tem ninguém por quem orar para converter. É vergonhoso, mas muitos sequer pensam em missões, muitos sequer pensam nos não alcançados, nos não convertidos, e isso não faz parte das orações deles, porque não pregam o Evangelho, não lançam a semente. E a partir do momento em que você sistematicamente passar a sua semana pensando quais serão as oportunidades que eu terei para falar de Jesus essa semana, para testemunhar sobre Jesus essa semana, com quem eu quero compartilhar uma boa palavra, um bom conselho, para quem eu quero mandar um vídeo edificante, com quem eu quero compartilhar um versículo que Deus falou ao meu coração, e eu vou orando para que Deus faça prosperar, nascer, germinar, crescer essas sementes. Agora, se eu não estou engajado nessa obra, eu não vou orar por ela. Você quer ver? Você ora pela produção de trigo, pensando no pão que você vai comer no seu café da manhã amanhã? Não, porque você não plantou trigo. Você ora pelo pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas você não está preocupado, Senhor, que as lavouras, né, de trigo do país produzam, né? Talvez o Josué e o Hort orem pelo trigo, né? Porque eles trabalham vendendo trigo, talvez eles orem pelo trigo. Mas nós, ordinariamente, não estamos aqui: Senhor, abençoa a produção de trigo e não sei o quê, porque amanhã eu tenho que comer um pão. Eu não plantei trigo, então para mim não faz parte. Agora, vamos pegar lá na minha região, que é café. O povo ora pela lavoura de café. Por quê? Eu estou cuidando da minha lavoura de café, eu adubei, eu investi na colheita desse ano, eu trouxe um povo de outra cidade para ficar alojado aqui, para fazer a minha colheita inteira, e o cara está orando pela produção do café. Por quê? Porque é o que ele está produzindo.
E ele tem uma preocupação direta com aquilo que ele está fazendo, com o trabalho que ele está realizando. Você não ora pelo seu trabalho? Ô Senhor, que as coisas andem bem lá na empresa, o meu chefe me dá um aumento. Senhor, na minha própria empresa, me ajude para que eu vá crescendo, para que eu possa expandir a minha marca, expandir o meu próprio negócio. Porque onde você está botando a mão, você tem uma preocupação direta e você quer ver aquele negócio crescendo para você ficar bom, para as coisas ficarem boas para você. Então, por que muita gente não ora por missão, não ora por conversão, não ora pela expansão do Evangelho? Porque não está envolvido nesse trabalho, não está envolvido nessa obra. Então, como eu não estou evangelizando ninguém, eu não ligo de orar para que haja conversões. Como eu não invisto em missão, como eu não estou nem aí se vai ter gente sendo salva na África, perdão, mas é assim, como eu não estou nem aí se vai ter gente sendo salva na África, no Oriente Médio, eu não oro por missões. Estou preocupado com o meu umbigo. Por isso eu não estou engajado em orar por essas coisas. Mas Jesus nos mostra, a semente está sendo lançada e é Deus que faz crescer. Tem um processo e quem guia esse processo é Deus. E como é Ele que guia, nos cabe orar. Por outro lado, nos cabe humildade, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7, onde tinha muitas aquelas brigas partidárias lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, aí tinha os eu sou de Jesus. E Paulo fala, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor, de sorte que se tem colheita aí é dele, não é nossa. Não é nossa. Deus nos dá o privilégio de botar a mão na massa, mas quem faz a coisa acontecer é Ele. E você precisa entender que há um chamado específico para que você, como parte do reino, participe desse processo. Com aquilo que Deus deixou na sua mão, eu preciso lançar sementes. Eu preciso tirar essa lâmpada debaixo da cama. Essa mensagem tem que prosperar. E a última parábola, então a primeira parábola nos faz pensar sobre o testemunho, a segunda nos faz pensar sobre o processo, a terceira nos faz pensar sobre o desenvolvimento, sobre a potencialidade do crescimento. Você não tem noção do que o evangelho pregado pode fazer por uma família. Pastor, a minha vizinha está com crise no casamento, me ajuda a dar um conselho para ela. Primeira pergunta que eu costumo fazer é gente crente? Não. Primeira coisa que tem que fazer é levar o evangelho para esse lar. O evangelho conserta casamento, o evangelho conserta filho problemático. O evangelho é a força mais poderosa que há nesse mundo. A mensagem do Cristo morto e ressurreto é a força mais impactante do mundo. Essa pequena sementinha de um pastor ou de um evangelista semi-analfabeto pregando, de um sermão bem elaborado ou de um texto pequeno mandado pelo WhatsApp, de um folheto entregue por uma criança ou de um tratado teológico feito por um PhD. Que Deus vai fazendo essas coisas de alguma maneira produzir frutos. E gente vai sendo salva, gente vai sendo convertida. E até os nossos esforços aparentemente insignificantes vão gerar frutos, vai acontecer alguma coisa por causa de Deus, que é quem cuida desse desenvolvimento. Então nunca ache, qualquer coisa que eu fizer é pouco, e é mesmo. O máximo que eu consigo fazer, pastor, é entregar um folhetinho, enfiar lá debaixo da porta do meu vizinho. Faz com fé, faz sob oração, faz falando, Senhor, eu quero que essa pessoa que vai pegar esse folhetinho do outro lado da porta,
que o Senhor toque nesse coração e que essa pessoa seja impactada pela mensagem que salva, que liberta. Mandei uma mensagem no WhatsApp com um versículo ou com um trechinho da pregação de domingo. Ô Senhor, abençoa essa pessoa que está recebendo essa mensagem agora, que fala no coração dela. Que essas coisas pequeninas que Deus pode usar para trazer salvação. Nós não devemos desprezar o poder do reino de Deus. E eu acho que, ao mesmo tempo em que o nosso adversário, a personificação dele, nesses que hoje tanto vilipendiam a nossa fé, ao mesmo tempo que eles nos encaram como um risco, porque é luz irradiando sobre as trevas e mostrando a podridão das obras que eles queriam que ficassem ocultas, eles têm meio que um senso de que estamos chutando cachorro morto. A igreja já morreu. Só aumenta o número de ateus. Não existe mais crente compromissado. Esses caras vão na igreja uma vez por semana, analfabeto de Bíblia. Esse povo não ora. A Bíblia desse homem está tomando poeira na casa dele a semana inteira. Ele é um péssimo marido. Ela é uma esposa bem mais ou menos. Mexer com a igreja hoje é chutar gato morto. Esse povo não quer nada com nada, não. Ao mesmo tempo em que podem ter esse senso, eu creio no poder que um homem que queira andar com Jesus pode ser usado. Eu creio no poder de uma mulher que diz, eu quero discipular os meus filhos, pode ser usada. Eu creio no poder de um menino lá na escola, lá na faculdade, dizendo assim, eu quero iniciar um grupo de estudos com os meus amigos. Pode ser usado. Eu creio, adolescentes, vocês orando pelos amigos não crentes de vocês, o que Deus pode fazer na vida dos amigos não crentes de vocês. Eu creio em cada um de nós sendo usados por Deus para fazer aquilo que Deus tem nos chamado. E essas coisas pequenas, o que eu posso fazer? Eu posso criar os meus filhos no temor do Senhor. Crie seus filhos no temor do Senhor. E as gerações serão abençoadas por causa desse pequeno começo que foi dentro da sua casa. O que eu posso fazer? Uma vizinha que sempre me pede conselho e a próxima vez que aquela vizinha me pedir um conselho, eu quero dar o conselho da palavra, do evangelho para ela. Faz. É uma sementinha de mostarda, mas a gente não sabe a potencialidade que isso pode ter. A questão é que tem, e que Deus age, que Deus faz, que Deus realiza. Nunca ache que a igreja está morta, que a igreja está fraca. As palavras de Jesus sobre o seu povo as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja? Você tem coragem de falar em alto bom som? As portas do inferno não prevalecerão contra mim, porque eu estou firme em Jesus? Ou você fala, eu não tenho coragem não, que eu acho que se o inferno resolver, ele segura a onda, porque a mim ele resiste fácil. Não, eu sou igreja, eu sou parte desse corpo, e as portas do inferno não vão prevalecer, porque eu sou o súdito desse rei, e eu estou a serviço desse rei, e esse reino está acontecendo agora, a sua expansão, e eu estou envolvido nele, e eu sei que grandes coisas vão acontecer. Por gente comprometida. Tem gente que pensa assim, igreja, pastor, igreja precisa ter grandes eventos. Nós temos que trazer o Hernandes aqui umas 3 vezes por ano, o Augusto mais umas 5, e vamos trazer o Morada para fazer um louvorzão, e o Projeto Sola, e nós temos tal, que os grandes eventos vão salvar muita gente. Jesus disse que um grãozinho de mostarda, esse banco vazio do seu lado aí,
Ele não precisa que aconteçam grandes eventos aqui. Ele não precisa que nós vivamos de toda semana um cartaz de um projeto bombástico que a Sexta Igreja vai fazer, gastando 20, 30, 50 mil reais para fazer o evento. O reino se expande com crentes consagrados vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho. O maior evento que a Igreja de Cristo pode promover, o maior evento que a Sexta Igreja pode promover, é formar em você um discípulo de Cristo que faz novos discípulos. Nós podemos trazer grandes pregadores, nós podemos trazer bons e grandes equipes musicais, nós podemos fazer mega conferências. Isso pode ser edificante, normalmente é edificante porque é coisa que boa parte das vezes só crente mesmo participa. E aí serve mais para a gente pescar no aquário dos outros. Ou aquela igreja lá trouxe o pregador das galáxias, então eu vou para lá porque lá eles levam os pregadores das galáxias. Mas o que faz a diferença do crescimento da igreja, da transformação de pessoas, são os grãozinhos de mostarda, são as lâmpadazinhas. É você. Quem você está discipulando hoje? Para quem você tem pregado? Em qual vida você tem investido tempo, oração, ensino, suor, lágrimas? Você está cuidando de algum casal? De alguma criança, de algum adulto? Tem algum amigo do trabalho por quem você tem orado? Você tem pedido estratégias para você pregar o Evangelho? Eu creio que é assim que Deus vai fazer. Porque foi assim que Ele fez ao longo dos séculos. Crente gerando crente, ovelha gerando ovelha. Eu não creio nos grandes eventos, eu creio nos pequenos. Eu creio no poder de Deus pelo Espírito Santo agindo na sua vida. E o impacto que isso vai ter na sociedade valadarense, na Sexta Igreja, nas famílias, no mundo. Porque você resolveu que a sua lâmpada não ia ficar escondida. Porque você entendeu que, ainda que seja só um grãozinho de mostarda, se Deus quiser fazer, Ele faz. Ora, agora. E eu queria que você orasse com um propósito. Não quero que você faça uma oração genérica. Queria que você pensasse em alguém especificamente agora, num amigo, num colega, num familiar, num casal, numa pessoa que está desviada, que está afastada, de alguém que você está olhando para o lado e está sentindo falta, que não está sentado aí perto de você. E você começasse a orar por essa pessoa agora e dizendo: Senhor, me dá sabedoria, me dá ousadia, arranca de mim a timidez, a covardia, porque eu preciso começar a fazer o que o Senhor tem me chamado para fazer. Eu quero me envolver, eu quero cumprir esse chamado, eu quero. Então não faça uma oração genérica agora, mentalize, visualize agora um rosto, e sai daqui hoje com essa convicção: é nesse rostinho aqui que eu quero investir um tempo agora, para ver essa vida sendo salva, para ver esse desviado voltando para a casa do Pai, para ver esse desanimado recebendo a injeção de ânimo. Eu quero ser usado da maneira que agrada o meu Deus, para a glória dele. Fale com Deus. Deus querido, nós queremos fazer parte do teu reino. Essa semana a gente se viu assustado de ver tantas pessoas engajadas num reino infernal. Tantas pessoas gastando dinheiro, botando a cara na televisão mundial para vilipendiar a fé. Enquanto nós
Em tantos momentos somos tão tímidos, medrosos, em testemunhar da luz, da verdade. Qualquer sinalzinho de objeção já faz a gente ficar calado. Qualquer medo de questionamento já faz a gente ficar ali no nosso cantinho e falar, prefiro não dizer nada. Eu quero pedir, em primeiro lugar, perdão para o Senhor pela nossa timidez, pela nossa covardia, das ricas oportunidades, dos talentos, das lâmpadas, das candeias que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e a gente mantém sem usar. Mas por outro lado, eu quero agora me unir em oração com os meus irmãos e com as minhas irmãs agora, porque cada um está visualizando um rosto aqui. Cada um está com um propósito no coração em relação a uma pessoa importante na sua casa, na sua família, na sua convivência, no trabalho, na escola. Ó Deus, que essas orações sejam recebidas diante do Senhor agora, com muito entusiasmo, e que o Senhor devolva para nós uma porção grandiosa do Teu Santo Espírito, nos dando autoridade, capacidade, ousadia, estratégias, para que a partir de amanhã, ou quem sabe de hoje ainda, nós já comecemos a lançar sementes. Que hoje ainda, alguns de nós já cheguemos em casa e tiremos a lâmpada debaixo da cama e falar, está aqui para iluminar. E que nós sejamos aqueles que vão fazer os pequenos movimentos, os pequenos eventos, como o grão de mostarda. Porque o reino, segundo o próprio rei, é um reino de coisas aparentemente insignificantes, ecoando por toda a eternidade. E é nessa obra que eu quero estar engajado, é nessa obra que eu quero que a nossa igreja esteja engajada. Discípulos fazendo discípulos, gente salva compartilhando salvação. Cumpre em nós, ó Deus, a Tua vontade, nos ajude, nos ensine todos os dias. Em nome de Jesus. Irmãos queridos, vão em paz, que a graça do Filho, o amor do Pai e a companhia do Santo Espírito seja e permaneça com todos, hoje e para sempre. Amém e amém.